Olá, pessoal. Espero que todos e todas estejam bem. Adicionais, como nós já vimos e temos vídeos aqui no canal, são parcelas contraprestativas, componentes, portanto, da remuneração, pagas pelo empregador ao empregado habitualmente, em decorrência de circunstância gravosa, em decorrência do trabalho em circunstância gravosa. Isso define adicional, né? Adicionais são parcelas contraprestativas remuneratórias pagas em razão de ser o trabalho pior do que o ordinário, né? Circunstância gravosa imposta ao empregador pelo empregado, aqui especificamente em razão de um perigo, sendo o trabalho perigoso para a segurança e integridade física do trabalhador, paga-se adicional. Vamos inicialmente à legislação. Artigo 193 da CLT. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de disposição permanente do trabalhador A. Então, antes de eu passar às atividades, vamos só compreender aqui. O caput do artigo 193 diz que as atividades ou operações perigosas são previstas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, ideia de tipicidade. A previsão deve ser, então, da norma regulamentadora da ANR, do Ministério do Trabalho, ou da legislação, artigo 193 e outras regras legais que estabelecem atividades ou operações perigosas. Então, mais uma vez, é importante frisar, eu já fiz isso em outros vídeos que tratam dos adicionais, é importante frisar que tem que haver tipicidade, previsão normativa para que uma atividade ou operação seja considerada perigosa. Quem vai dizer se há ou não a condição atividade ou operação perigosa é o perito, é o especialista. Então, quais são as atividades ou operações perigosas do artigo 193? Inciso 1. Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Inciso 2. Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. 3. Colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violência nas atividades profissionais dos agentes das autoridades de trânsito. Então, nós temos aqui os três primeiros incisos, os três incisos do 193, que estabelecem as primeiras atividades ou operações perigosas. Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Então, o trabalhador que está em contato com inflamável, explosivo ou energia elétrica na forma prevista pelo Ministério do Trabalho. Vigilantes, que estão sujeitos a roubos ou outras espécies de violência física, portanto, vigilantes, não confundir com vigia. E autoridades de trânsito. Bom, segue o parágrafo 4º. São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. Portanto, motociclista, motoboy e outros tantos. Também o bombeiro civil, na forma da Lei 11.901 de 2009, tem direito à periculosidade sem necessidade de perícia. Excepcionalmente, extraordinariamente, a lei já garante a todo bombeiro civil o adicional de periculosidade. Parágrafo 1º trata do valor. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou PLR. Bom, então, diferentemente do que acontece com o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade é calculado sobre salário base. Salário base sem acréscimo. Então, sempre 30%, sempre sobre salário base.
Artigo 193, parágrafo 2º. O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. Eis aqui, para mim, e aí não adianta muito, né? Para mim, uma inconstitucionalidade, porque o artigo 7º, 22 e 23 da Constituição manda pagar adicionais sem vedar cumulação. Então, nós temos no 22, sétimo, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Artigo 7º Constitucional. 22, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, o direito do trabalhador é a um ambiente de trabalho seguro. 23, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Então, o legislador constitucional não fez distinção, ou melhor, não vedou cumulação, assim como não faz a Convenção 155. Eu vinha entendendo, desde sempre, que adicionais são cumulativos, e são. Mas, para efeito de adicional de insalubridade e periculosidade, ambos, nos termos de decisões do TST, devem ser pagos, aliás, deve ser pago um ou outro, e não ambos. Então, eu tenho que optar, o trabalhador tem que optar pelo que for de maior valor. Isso foi decidido pelo TST no processo que está aqui referenciado, processo incidente de recurso repetitivo. O tribunal, infelizmente, disse que não são cumulativos os adicionais de insalubridade e periculosidade. Seria pago um ou outro, mesmo havendo a incidência dos dois. Espero que o Supremo possa, embora não acredite, mas espero que o Supremo possa rever isso, ou o próprio tribunal, em outro momento, rever essa decisão, porque não me parece minimamente acertada. Em síntese, se o ambiente é insalubre e perigoso, não deveria haver óbice ao pagamento cumulativo. Mas é o que temos para hoje. Também vamos ver aqui o Instituto mais amplamente por meio da jurisprudência consolidada. Vejam já de aqui de antemão que se trata de um tema bastante recorrente no TST e que gerou inúmeras decisões que devem ser aqui trabalhadas por nós. Vamos então ao livro de súmulas do TST. Você tem acesso aí no site do tribunal. Você vai lá no ícone jurisprudência e você baixa atualizado o seu livro de súmulas. Súmula 39. Os empregados que operam em bomba de gasolina têm direito ao adicional de periculosidade. Portanto, então, o frentista de posto de gasolina ou outro operador qualquer de bomba de gasolina tem adicional de periculosidade na mesma linha, súmula 212 do Supremo. Tem direito ao adicional de serviço perigoso o empregado de posto de revenda de combustível líquido. Então, para não deixar dúvida nenhuma com relação aos 30% do salário do frentista a título de remuneração. Integração, súmulas 191, 132 do ST, 191. O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. Já esta é a redação do caput. Então, não há dúvida, 30% do salário básico. A súmula segue aqui tratando de eletricitários, mas não vou aqui cuidar disso, porque especificidades de profissão eu não costumo tratar no meu curso aqui, pelo menos não no curso aqui no YouTube.
Súmula 132. O adicional de periculosidade pago em caráter permanente integra o cálculo de indenização e de horas extras. Então, adicional de periculosidade integra horas extras. 2. Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas. Ótimo, certo. Sobreaviso é momento de não trabalho. Temos vídeo aqui no canal sobre essa situação de trabalhador em sobreaviso, que o mercado tende a chamar de plantão, né? Então, se ele não está trabalhando, não está em risco. Eletricitários, intermitência 361. Aqui, embora trate diretamente de eletricitário, ela se aplica aos demais, por isso faço a análise. 361. O trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma intermitente, dá direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral. Mais uma vez, gente, eu já disse isso quando tratamos do adicional de insalubridade. Quem vai dizer se a intermitência é suficiente a gerar a perda ou a não fruição ou não ser devido ao adicional é o perito. A mesma coisa se dá no disposto na OJ 324. Vamos a ela. É assegurado o adicional de periculosidade apenas os empregados que trabalham em sistema elétrico de potência em condição de risco, ou que o façam com equipamentos e instalações elétricas similares, que ofereçam risco equivalente, ainda que em unidade consumidora de energia elétrica. Aqui, gente, de novo, né, o perito vai dizer se o risco é suficiente ou não ao pagamento do adicional de periculosidade. Sempre que nós tratamos de periculosidade e insalubridade, perícia, perito dirá do risco. Na mesma linha, súmula 364. Súmula 364. Inciso 1 tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que de forma intermitente sujeita-se a condições de risco. Indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado fortuito, ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Eventual, permanente ou intermitente, decisão, ou melhor, informação do perito para a decisão judicial. E aí não seremos nós da área do direito a dizer sobre eventualidade, permanência ou intermitência. Inciso 2. Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva, fixando adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança no trabalho, garantida por norma de ordem pública. Essa súmula, no seu inciso 2, ela é anterior à reforma trabalhista. O TST ainda não se manifestou expressamente em súmula, né, obviamente, sobre a manutenção ou não do inciso 2, porque parece, não para mim, mas parece para muitos, que esse inciso 2 colide com a já aprovada regra de prevalência do negociado sobre o legislado. Mas aguardemos. De toda forma, a súmula ainda prevê a impossibilidade de ajuste de percentual inferior ao de 30% para situações de periculosidade. A aeronave súmula 447 também trata de abastecimento. Súmula 447 do TST. Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no momento do abastecimento da aeronave, permanecerem a bordo, não têm direito ao adicional de periculosidade a que aludem o artigo 193 da CLT e o anexo 2, item 1, a linha C
da NR 16 do Ministério do Trabalho. Portanto, tem direito ao adicional de periculosidade quem faz o abastecimento da aeronave, mas não quem está dentro da aeronave durante esse abastecimento. Decisão do Ministério do Trabalho, que eu não vou aqui discutir. Radiação ionizante, OJ 345. Também, né, como sempre, perícia para dizer do risco específico do local. A exposição do empregado à radiação ionizante ou à substância radioativa enseja a percepção do adicional de periculosidade. Então, quem está exposto à radiação recebe adicional após perícia. Empregados em empresas de telefonia, OJ 347, é devido o adicional de periculosidade aos empregados cabistas, instaladores e reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonia, desde que no exercício das suas funções fiquem expostos a condições de risco equivalente ao do trabalho exercido em contato com o sistema elétrico de potência. Então, aquele cabista, né, que passa o cabo próximo à rede elétrica, se ele está em condição de risco medido pelo perito, ele também receberá adicional de periculosidade. Por fim, armazenamento de inflamável em prédio, construção vertical, OJ 385. OJ 385 da STI 1 do TST. É devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que desenvolve suas atividades em edifício, construção vertical, seja em pavimento igual ou distinto daquele onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável em quantidade acima do limite legal, considerando-se como área de risco toda a área interna da construção vertical. Bom, se constatada essa condição, será devido o adicional de periculosidade. Difícil é constatar que alguém ilicitamente armazena líquido inflamável em quantidade acima do limite. Mas se isso fica constatado, todos os empregados da construção vertical terão direito ao adicional de periculosidade. Então, sobre este adicional, são essas as considerações. Pedindo a você para que deixe seu joinha aí, por favor. Indique esse vídeo aos seus colegas. Obrigado, um abraço.